Olá, eu sou Moisés Correia e este é o programa Outro Olhar. Veja nessa edição uma entrevista exclusiva com o professor Ivan Proença falando sobre o seu livro Golpe Militar e Civil de 1964. Encerramos o programa com o 6º episódio do Ceci de Cena Aberta, falando sobre tratamento de áudio nos vídeos. Outro Olhar vai para um pequeno intervalo. Nos aguarde e voltamos já. O programa Outro Olhar tem a grata satisfação de receber para uma entrevista no programa de hoje o professor Ivan Proença. O professor Ivan Proença é autor do livro O Golpe Militar e Civil de 64. Como o golpe fez 50 anos esse ano, nós resolvemos debater um pouco esse tema para esclarecer alguns aspectos que o professor vivenciou concretamente. Professor, por que fazer um livro sobre o golpe militar e civil de 64? E o senhor já introduziu o civil aí para alertar todo mundo que não foi só militar. É um prazer estar aqui com o Moisés, companheiro da Associação Brasileira de Imprensa e principalmente também no caso de uma entrevista falar sobre o livro, não tanto por ser de minha autoria, mas principalmente que acho eu, constitui um outro olhar muito distinto do olhar da grande imprensa, da imprensa oficial, sobre o golpe, posto que eu estava ali vivendo os antecedentes, o dia do golpe, 1º de abril de 64 e não 31 de março, e o pós-golpe também, os 21 anos, como diz lá o documentário do Tavares, que é o dia que durou 21 anos. Então, eu achei que devia colocar no livro tudo isso que aconteceu ao longo do tempo. O senhor, então, era comandante? Eu era capitão do Exército Brasileiro, do Regimento Dragões da Independência, que é considerado um regimento presidencial, hoje em Brasília. E no dia propriamente, repito, que foi o dia 1º de abril, de manhã, nós estávamos de prontidão no regimento, em contato com a presidência, mas em dado momento esse contato ficou difícil de ser feito pelo meu comando, eu acompanhando, eu estava ali junto com o comando do regimento, e recebi a missão do coronel Carnaúba, na época major, subcomandante dos Dragões da Independência, para entrar em contato com o presidente, porque nós, capitães que comandávamos a guarda também do presidente, nos palácios e tal, ou nos lugares onde eles estivessem, tínhamos contato com o presidente, que eu entrasse em contato com o presidente e colocasse o regimento à disposição para qualquer, vamos dizer, atuação que fosse considerada possível e cabível, e era, porque era o lado legal, legítimo e constitucional que estava ali em jogo, né? Houve uma eleição, era um exercício democrático da presidência da República, entrasse em contato com o presidente e depois eu assumisse o comando do Ministério, na época, o Ministério do Exército, ali pertinho do Campo de Santana, todos conhecem, passando pela presidente Vargas, aquele Ministério do Exército, que eu assumisse o comando da guarda, já que nós tínhamos recebido a notícia de que alguns coronéis, e um ou dois generais, né, eu só encontrei um quando voltei, mas eles estavam conspirando ali no segundo andar do prédio, e era preciso que alguém do regimento assumisse o comando da guarda e mantivesse contato com a tropa, com o próprio
comando do regimento. E assim foi. Eu me dirigi ao Palácio Laranjeiras. Quer que eu conte o episódio que aconteceu? Eu quero que conte. Eu só quero que agora vamos fazer um link entre o comandante que o senhor era e o professor que o senhor se transformou em literatura. Como é que é? O senhor é professor, está se aposentando agora? Por esses Na verdade, dias? Eu sou professor, mestre e doutor em literatura brasileira pela UERJ e o FRJ também, exercendo a profissão, que era a profissão, né, que era possível para mim, porque eu gostava de dar aula, já era instrutor, lógico, nas Forças Armadas, e foi muito difícil. Depois eu comento, até se for o caso, o que foram esses 20 anos, tanto para mim como para minha esposa, que sofreu as consequências bem rudes também do golpe, mas segui uma nova carreira e hoje, né, sou, inclusive, até agora há pouco tempo, titular, aí no caso Cultura Brasileira, já que a minha formação era literatura brasileira, na faixa, na Faculdade de Comunicação Hélio Alonso, e com vários livros publicados na área de letras, e sou, com anistia, coronel do Exército, né, com uma possível ascensão ao generalato em função da anistia. Mas a minha profissão é o magistério hoje. Agora, voltando Agora, vamos então contar o primeiro dia lá, que não foi dia 31. Foi dia 1º. E tem aqui uma testemunha viva, certo? Quer dizer, desse período e desse dia. Então, o que aconteceu no dia 1º que o senhor vivenciou? A nossa apreensão ali no dia 1º de manhã é que gira em torno da tal tropa que veio de Juiz de Fora, que estava acantonada ali no Maracanã. Mourão, né? Do Mourão. E os sargentos vieram nos procurar e dizer que realmente não iriam procurar o regimento, procurou o nosso comando, para dizer que, de fato, não estavam de acordo com o golpe, com a vinda da tropa, e que estavam à disposição. Vê como teria sido tranquilo repelir esse golpe. Quer dizer, nós não enfrentamos, havia a esquadrilha de caça, havia o brigadeiro Rui Moreira Lima, havia brigadeiro Teixeira, vamos dizer, juntando aeronáutica, marinha e exército, havia plenas condições de enfrentar o golpe. Eu não acho nem que haveria derramamento de sangue, não. Conquanto a esquadra americana, que eu custei até a entender, vamos dizer, que tipo de poder que eles tinham, se era uma esquadra com poucos navios ou com pouco poder de fogo, mas havia uma esquadra mesmo. Acho que a pressão foi apenas de intimidação psicológica, ou que seja lá, de que intimidação. Acabou dando resultado, né, professor? Deu resultado. E eu acho que o presidente deixou a frase, né, a célebre frase, não quero derramamento de sangue entre brasileiros, entre irmãos. Está bem, presidente, mas não houve derramamento de sangue, que eu acho que também não haveria por 24 horas, que fosse 40, mas houve durante 21 anos. Então, o presidente não se estruturou em termos militares, porque numa situação daquela era preciso o presidente exercer o comando constitucional das Forças Armadas, mas a velha hierarquia, ele era o comando das Forças Armadas, não quis resistir, preferiu abdicar, então faltou uma liderança, um comando, alguém que tomasse a iniciativa. O golpe foi fácil, mas voltando, nesse dia eu fui encontrar com o presidente, cheguei lá e tinha acabado de sair, um dos tenentes já tinha viajado para Brasília, tinha já abdicado. É verdade que depois Brizola ainda tentou mudar a ideia dele, iam procurar um enfrentamento, ou resistir, como foi em 61, a cadeia da legalidade, tentar resistir. O presidente não quis, um homem bom, um homem muito bom assim, sabe, como ser humano, de diálogo, uma pessoa, assim, como eu estou dizendo mesmo coloquialmente, uma pessoa boa, de espírito muito pacifista, preferiu ir embora. Então, quando eu saí do Palácio Laranjeiras, já não havia como mais contactar o presidente. Eu estava na esperança de que eu retomasse os contatos, também não houve. Ninguém comunicou ao meu regimento. Fui eu que comuniquei em seguida ao regimento que o presidente tinha abdicado, tinha ido embora,
assumi o comando do Ministério. Mas ali, quando eu assumi o comando da guarda, do Ministério, ora, eles conspirando em cima. Um dos líderes da conspiração tinha sido meu comandante, me conhecia. Era uma situação muito constrangedora, porque eu estava ali com a minha tropa, eles conspirando ali em cima, prontos para efetivar o golpe mesmo, né, complementar o golpe, quando chegam 2 sargentos da nossa tropa que estava guarnecendo a Casa da Moeda, que era ao lado da Faculdade de Direito Nacional de Direito na época, hoje o FRJ, que tem o famoso centro acadêmico CACO, que é o Centro dos Estudantes, né? É uma espécie de Centro diretório. Acadêmico Cândido de Oliveira. É uma espécie de diretório. O Diretório dos Estudantes. Com esse nome, hoje muito significativo, e a UNE também. Vários alunos, vários jovens da UNE estavam com eles lá no prédio. 2 sargentos me comunicaram que chegou uma tropa, um grupamento, digamos assim, né? A paisana, claro, um grupamento de paramilitares, constituído supostamente como é que chama, agentes do DOPS, né? Comando de caça aos comunistas, e esses conservadores mais exaltados. A gente tinha chegado em várias combis, com metralhadora e com revólver. Até me disseram qual era as metralhadoras que eles usavam, a gente conhecia isso, e que estavam ali prontos para um massacre, digamos assim, porque eles chegaram atirando no povo que estava no largo, já que os estudantes estavam conclamando o povo a resistir ao golpe. Os estudantes queriam resistir, e o humor negro, né, isso entre aspas, os estudantes dizendo: o exército é do povo, vamos lá. E no momento não havia nenhuma possibilidade de ser verdade, né? Sim, mais ou menos como se os estudantes estivessem fazendo um comício, né, pelas janelas da faculdade, o povo lá embaixo. Não só na janela, como também no larguinho. No larguinho ali na parte de baixo. Eles estavam com uma oratória exaltada e tal. Quando eles já chegaram atirando. Parece que houve alguns feridos. Essa parte não vi, porque eu estava, como eu disse, no Ministério do Exército, mas chegaram, o povo dispersou, correu lá para o Campo de Santana, enfim, o povo dispersou. Parece que um ou outro lá foi atingido, eles levaram para o Souza Guiar, que é ali perto. Mas o objetivo deles eram os estudantes. Estudantes que fizeram, se trancaram dentro da faculdade, fecharam aquele portãozão, né? Aquele portão grande, fecharam a janela. Aí eles, quando eu soube que eles tinham jogado as granadas de gás lacrimogêneo, eu disse: pronto, isso aí quebrado os vidros e jogado lá. Eu disse: bom, agora isso aí tem que ser rápido. Cheguei muito rápido lá com alguns subordinados, inclusive aí já sargentos do meu regimento e soldados, né? Chegamos poucos, não muitos, porque eu sabia que nós tínhamos uma tropa ali, já tínhamos um carro de combate ali, guarnecendo a Casa da Moeda. E chegamos, eu alertei esses paramilitares, eles estavam realmente apontando para a porta da faculdade. E já tinham quebrado os vidros, jogado gás lacrimogêneo. Eu alertei, eu disse que eles deveriam abandonar o local, porque aquilo era uma área militar e eles estavam ali armados. 1, 2 vezes não houve efeito, não atenderam, simplesmente ignoraram. Houve alguns que abaixaram, não apontavam mais para a porta, mas continuaram ali. Aí houve vamos dizer, um confronto, não é? Um arranca-rabo. Mas nós tínhamos mais armas, tínhamos um carro de combate, tínhamos, né, um efetivo também já maior do que o deles eram uns 12 ou 13, ele não contou um por uma, eram umas 4 combis assim, ou 5. E eles aí fugiram e se juntaram no pronto-socorro. Isso eu soube depois, por informações, né? Aí eu botei os meus subordinados ali cercando, eles correram também para o Souza Guiar. Aí eu promovi a saída, quer dizer, quando eu entrei foi um cenário dantesco, né? Estudantes caídos nas escadas, com lenços no nariz. E quando eu subi as escadas, 2 delas, que hoje são diretoras do grupo Tortura Nunca Mais,
estavam dentro de um banheiro, encolhidos, porque ali quase que o gás não entrava. O Walter Joaquim, que hoje é advogado, tu já estava querendo pular lá atrás para a Rádio MEC, pular lá, já ia quebrar as pernas, porque é alto aquilo. E, enfim, cenas assim caídas. Hoje a Cecília Coimbra, a Vitória Grabois, a Flora Abreu, toda essa Maria Helena, todo esse pessoal, que eram eles jovens, né, 17, 18 anos, né? E eles hoje estão na direção do Doutor Nunca Mais, e lembro o episódio até com bom humor, né, achando que quando eu cheguei, mesmo que o massacre ia acontecer. Quando viram chegar, o pessoal com armas, muito bom. Agora é que acabou, né? E isso até meio assim, hoje de um certo... E estava chegando humor. O salvamento. Né? Foi. E aí nós primeiro tentamos... íamos quebrar a porta, mas eles viram que era... Eu avisei pela janela, enfim, eles sentiram que era alguma coisa boa, que não era para dizer, porque os inimigos, digamos, os inimigos se retiraram, eles, bom, aí abriram a porta. Quando eu entrei, subi com o meu pai, mandamos abrir tudo, que é a janela, e fizemos uma retirada deles de 10 em 10, alguns pela Moncovo Filho, aquela do lado ali, né? E outros pelo Campo de Santana, porque a gente achava que eles podiam estar por perto. Em algum lugar. Aí os grupos saíram acompanhados de sargentos, eu e uns 2 ou 3 soldados com arma, até uma certa distância de tranquilidade para lá e para cá. Quando o último estudante, alguns ainda quiseram ficar, fica por conta e risco de fazer, mas poucos. E aí, quando acabou, eu saí dali, voltei para o Ministério. Quando eu cheguei, um tenente do grupamento que estava ali na Casa da Moeda já tinha me entregue lá e exagerado, que eu cheguei... Já estava querendo atirando, tomar o seu lugar. Né? Que eu cheguei atirando e que não sei o quê, né? Um negócio assim. Em excesso. Aí eles já tinham descido, os comandos lá, golpistas, né? Um deles, coronel, tinha sido meu comandante, aliás, um militar, assim, muito correto, uma pessoa muito correta, mas já veio me prendendo e me chamou o senhor, aí aqueles elogios, mas o senhor é uma decepção, o senhor do vermelho e tal. E com os outros oficiais, né, vieram, me prenderam ali na mesma hora. Foi uma coisa assim, até aparentemente agressiva, mas no fundo não. Aquilo estavam ali, me prenderam como se eu fosse alguém que estivesse assim, né, ou tivesse agido de uma maneira muito intempestiva, mas principalmente porque eu era contra o golpe. Isso claro. Aí, na verdade, eu já tinha dito aquilo foi um motivo, né? Só foi um... Sabe, Moisés, quando o comando nos reuniu uma semana antes para falar sobre... Eu me manifestei, evidentemente, contra o golpe, eu e mais uns outros que depois ficaram quietos e seguiram lá a sua carreira. Mas, enfim, ali começou uma vida radicalmente distinta para mim, né? Fui para a prisão, fui levado para o Forte São João. De lá já havia uma lancha à noitinha já. Aí começou a chover de tarde e já quase escurecendo, essa lancha me atravessou a Baía de Guanabara, me deixou na Fortaleza Santa Cruz, lá do outro lado, né? Lá havia outros presos, havia outros oficiais, né? E realmente o clima era muito pesado, se falava em fuzilamento, não sei o quê, porque a Fortaleza tem uma história meio macabra, né? Tem até balas de marcos. E aí nós organizamos uma fuga, com apoio de alguns subordinados do forte, que iam trazer lanchas e tal, mas não sei se isso vazou, o que foi é que em seguida, 2 dias, né, quase 3 dias depois, quando nós, no dia seguinte, íamos tentar fugir e ver o que a gente poderia fazer ainda, aí fomos todos separados. Eles levaram alguns oficiais para navio, prisão, alguns oficiais, todos oficiais, né, para navio, prisão. Da Marinha foram para uma base, não lembro qual é, e eu sozinho para uma fortaleza, para um outro forte, porque era perigoso, vamos dizer assim. Então, sozinho, isolado, fui para um outro forte em Imbuí,
E ali foram 58 dias, né? E também justiça seja feita. Eu tive uma oportunidade, né? No meio da prisão, assim, vamos dizer, lá para o 20º, não me lembro qual, 20º dia, 30º dia, fui levado ao Ministério do Exército e a junta militar com elogios à minha carreira, jovem, era mais jovem, né? Que se eu prometesse não intervir e não agir contrário ao golpe, eu iria para Campo Grande, Mato Grosso, agora Mato Grosso do Sul, ia ficar lá, isolado, e servindo, não haveria cassação nem nada, e eu disse que não. Eu disse que eu primeiro não assumi compromisso nenhum, nem verbal e nem escrito. Não precisa ser escrito. Não. Aí o general Estevão Taurino Rezende, pai do cineasta do Rezende, né, do filme La Marca, o general Estevão Taurino Rezende, também, que me conhecia muito, e, inclusive poucos dias antes eu tinha ganho um prêmio, eu era instrutor de equitação da equipe do Exército, eu era da equipe de saltos do Exército na cavalaria, porque o Regimento Dragões da Independência é de cavalaria a cavalo. Ele tinha me entregue um prêmio e tal, ele veio apelar para mim, até muito, muito assim, emotiva, ele estava preocupado, mas por favor, aceita. Eu disse, não há hipótese, eu não vou poder conviver com quem está fazendo, com esse golpe, com essa coisa, eu não vou poder. Ele aí foi embora, nem participou da resolução deles, que eu sentei e disse, não há acordo nenhum, e ele disse, bom, então o senhor vai ser cassado imediatamente e vai continuar preso. E continuei preso por mais um tempo, depois já fui cassado. E aí começou uma vida difícil para mim e para minha mulher. No caso dela. O senhor foi cassado e... Cassado e perseguido? perseguido. O senhor foi liberado da prisão? Teve algum processo? Tive vários deles. E ao mesmo tempo uma inquietação muito brava. Mas os processos relativos a esse dia, a essa atuação? Não, ter não sido a atuação contra o golpe depois. também, como sim. Se eu fosse... Aí vem aquela velha história, vermelho, comunista... Você é filiado a alguma coisa, você é isso. Filiado a isso, qual é o seu grupamento, você sabe bem, conhece bem isso, né? Qual é a sua facção. Eu digo, olha, a minha facção é o Exército Brasileiro, que é a minha missão. Eu juro, quando a gente sai oficial, a gente jura que é fidelidade. E eu jurei de verdade, o senhor falou que jurou de verdade, né? De verdade. Não é de mentirinha. A ordem constituída, legal, mas não adiantou. Ela formada em professora, não pôde exercer a profissão. Ela pediu o atestado do DOPS, você tinha que ter um atestado, viu? Você sabe bem, ideológico, para poder exercer a profissão de professora, não deram o atestado. Isso tudo está no meu livro, até com o despacho do DOPS. Não, meu também, é claro. E aí, de 3 em 3 meses, tinha que ir ao DOPS, dizer onde eu estava. No início eu dizia qual era a escola, o colégio, onde eu estava lecionando, porque eu comecei a trabalhar. E eles iam lá e me tiravam, né? Isso eu conto, dou até os nomes dos colegas, das faculdades, me tiravam, até um ponto em que eu também não disse mais. O problema é de vocês me descobrirem, né? Me encontrarem aí, não é meu mais, eu não falava mais nada, onde eu estava ou não estava. Agora, na UERJ também, que eu entrei, eu dei uma sortezinha. Eu fui o primeiro colocado no exame geral da UERJ. Então aquilo foi para jornal, televisão, rádio, um caçado. E aí o nosso agente é o cara do DOPS que te acompanha, me acompanha a vida toda. Ele disse, olha, o senhor sabe, eles não querem o senhor dando aula, não. O senhor não pode. O senhor pode ser em qualquer profissão. O senhor não vai ter vida tranquila como professor. Eu digo, mas eu vou ficar. Eu vou continuar. Você não pode fazer a cabeça dos meninos. Não, eles queriam me tirar, não deixar entrar na UERJ. Mas como houve aqui, eles acharam que não compensava a repercussão de impedir a minha entrada na UERJ, porque isso daria alguma forma. Poxa, depois de tanto alarde, de tanta coisa, eu pude tirar o curso. E aí foi uma trajetória, foram 20 anos, 21 anos brabos. E
E pronto, e também estamos bem, continuamos. Hoje, quando veio a anistia, as primeiras manifestações de anistia, eu considerei a anistia indecente, porque essa reciprocidade de nós sermos anistiados em troca da impunidade de torturadores e assassinos, essa foi muito brutal, isso, né? Porque foi a de 79, que até hoje está aí em vigor e aprovada por esse STF, considerado assim, né, um tribunal com toda essa confiabilidade, com tudo, a partir, o relator me parece que foi Gilmar Mendes, né? Enfim, mantiveram a impunidade dos... Isso é inédito no mundo, absolvição prévia, não podem nem ser julgados torturadores, assassinos e autores de outras barbaridades. O golpe tem 50 anos. Não, o golpe 51 anos. 51. E a Globo 50 anos. O que uma coisa tem a ver com outra? Não é coincidência. Não é coincidência? Não é. Então, explica para o pessoal aí que está nos assistindo. Bem, eu acho que todos aqueles que acompanham o processo sociopolítico ou convivem com uma certa evolução intelectual e reflexiva já perceberam qual é o papel, por exemplo, da Rede Globo e de algumas revistas. Eu costumo dizer muito em aula: não veja, isto não é e fora de época. Não pode ser nenhuma, isso não é uma coincidência, né? Que não veja, isto não é e fora de época. Não é uma coincidência que essas revistas e a Rede Globo... Eu quando vejo o telejornal, por exemplo, eu vejo ali mamulengos, parecem bonecos de mamulengo, estão sendo manipulados, mãos molengas que manipulam o boneco, parece aquela coisa. Alguns deles, no momento de denúncia, fazem uma fisionomia grave, são serviçais, são fiéis serviçais, mas aquilo tudo tem uma repercussão muito grande. Eu ouço pessoas, inclusive até os poucos das classes menos favorecidas que convivem com o telejornal, com o Leia o Globo, são poucos, mas mesmo esses, eles ficam assim envolvidos demais com esse noticiário, com esse clima todo, de modo que eu acho que a Rede Globo tem uma grande responsabilidade. Não adianta pedir desculpas agora e manter, como pediram há pouco tempo, reconhecendo que o golpe foi um erro, aderir ao golpe, mas aquilo tudo tem uma repercussão muito grande. Eu ouço pessoas, inclusive até os poucos das classes menos favorecidas que convivem com o telejornal, com o Leia o Globo, são poucos, mas mesmo esses, eles ficam assim envolvidos demais com esse noticiário, com esse clima todo, de modo que eu acho que a Rede Globo tem uma grande responsabilidade. Não adianta pedir desculpas agora e manter, como pediram há pouco tempo, reconhecendo que o golpe foi um erro, aderir ao golpe, mas repetindo... Por um erro, né? E as consequências das pessoas? As consequências, desculpe o mau jeito, mas estão aí... Agora, eles não foram beneficiados concretamente e foram ajudados concretamente pelo golpe? Sempre favorecidos, porque é uma concessão. Você, jornalista, companheiro da BI, sabe que tudo é concessão. Claro. Então, aí vem aquela questão delicadíssima da liberdade de imprensa. É muito delicada essa questão, porque, na verdade, se você tenta bloquear, cai na velha história da censura, se você tenta intervir. Mas não há, no momento dessa estrutura capitalista em que a gente vive, não vejo nenhuma solução assim, vamos dizer, de imediato, que não seja mal vista por todo o processo reflexivo que acompanha o quadro sociopolítico. No fundo, seria censura mesmo. Então é muito delicado, porque por detrás disso tudo é muito dinheiro por exemplo, as pessoas... Qual é a rede de televisiva
o jornal impresso, que a gente, qualquer banca humilde aí do interior do estado, dos 91 municípios do estado do Rio, tem o jornal Globo. Quer dizer, isso tudo tem o jornal Globo. Vai ligar, é um jogo de futebol, essa coisa do monopólio do futebol. Futebol é Rede Globo, então o poder econômico que eles têm é muito grande agora. Não sei se é verdade, se não é. De novo, agora estão surgindo algumas denúncias de dívidas e de protecionismo à Rede Globo. Eu não sei se é verdade. Teve. Eu não sei. A Globo fez um refis. Fez um refis. Porque houve uma denúncia de que ela comprou os direitos da Copa do Mundo de 2002, se não me falha a memória. E foi comprado, o dinheiro foi pago num paraíso fiscal para fugir do pagamento. Quando houve denúncia, eles disseram que não. Tem até uma entrevista histórica do Garotinho sendo entrevistado pelo jornal Hoje. O jornal Hoje fez entrevista com todos os candidatos. E com o Garotinho, ele pegou e colocou isso. A jornalista, ela ficou desesperada. Não, nós não estamos devendo nada. Não sei o que. E logo depois, a Globo entrou no refis. Então, esse negócio do jornalista também é lógico. A pessoa está exercendo sua profissão, a gente tem que compreender. Né? Mas eu tenho dificuldade de compreender muito, que é como se dissesse assim, que Deus botou a pessoa ali, vocês creem e tal, botou ali para cumprir. Não é, a vida é feita também de livre-arbítrio. É livre-arbítrio. Senão você também, lá na hora que o cara falou assim, olha, o senhor vai para Campo Grande, vai ficar tudo bem, o senhor não vai ser perseguido, fica na tua aí. E aí quando eu fui entrevistar, ele entrevistou lá em casa, mas quando ele foi fazer uma palestra na faculdade, que eu coloquei algumas coisas, o Anselmo Góes, ele disse, quando eu refutei sobre esse aspecto do jornal, eu disse, bom, mas ninguém é obrigado a exercer aquela função daquela maneira, não seria... Ele disse, poxa, Ivan, você quer tirar o leite do meu, eu ainda fiz brincadeira e tal. Não é isso, eu entendo a profissão, eu sou também da área de jornalismo, eu entendo que as pessoas estão ali, mas será que precisa tanto empenho, mostrar alardear tantos argumentos a favor de um estado de coisas inclusive tem jornalistas que têm uma atuação diferente. O Caco Barcelos, por exemplo. O Caco Barcelos, eu acabei de ver um programa dele, não cheguei a ver todo, eu estava zapeando, sobre a maioridade penal, tá mostrando que não é nada, todo esse discurso aí está errado. Enquanto a cúpula defende, ele estava mostrando que os crimes, 1% dos crimes são apenas cometidos pelo menor. E acho até que às vezes interessaria, em termos jornalísticos e vamos dizer, nessa ânsia de mostrar neutralidade, interessaria também que um ou outro divergisse. Você não lembra da frase do Roberto Marinho, né? Meus comunistazinhos, não quero que mexam neles e tal. Quer dizer, na verdade é o seguinte, talvez se houvesse um ou outro mais, assim, com mais vigor, contestando, talvez eles permitissem mesmo, até para mostrar uma certa isenção. Por exemplo, uma vez por mês... Aqui se exerce a divergência, o debate franco. Uma vez por mês ou 40 dias, não sei assim. Uma vez, Aldir Blanc escreve, não coisa, o Aldir. E o Aldir é muito sincero, muito honesto no que pensa, no que diz, mas publicam o Aldir. Só que para cada Aldir tem 500 casados e Rosenbergs e Gaspari, professor, e Noblar, tem 500 dessa turma. O Gaspari consegue fazer um estilo desonesto, que é de escrita, estou falando nada da pessoa dele, com aquela coisa de comissariado, o autocomissariado, a doutora fulano. Pô, isso é um negócio brutal. Eu acho isso brutal. Isso é uma coisa de manipulação. Então, é muito complicado. Não, mas sabe, eu acho que digamos, essa coisa ali que o senhor falou de ser qualquer contestação é dito como censura. Tem um debate interessante, e aí teve muita palestra daquele jornalista do Nassif, né? Que é a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão. São duas coisas diferentes. São distintas. A liberdade de imprensa, a liberdade da empresa, né? E a liberdade de expressão é uma liberdade mais ampla. E há uma confusão no próprio judiciário. Ele demonstra, aquele ministro do STF que
já saiu, que é lá do Rio Grande do Norte, que aparece toda hora na Rede Globo. Toda hora parece que ele, para dar um aval, etc. tal, aparece ele e tal. Aparece. Que ele fez um despacho lá em algum, acho que foi na Lei da Imprensa e tal, que ele confunde totalmente. Ele acha que liberdade de imprensa é liberdade de expressão. Então a liberdade de expressão, que é de todo essa mundo. Essa diferença semântica é muito interessante. É muito importante, inclusive, desenvolver um debate mais amplo. Agora, professor, muito boa. Quais são alguns outros aspectos do livro que seria importante o professor destacar? O senhor falou que o livro é uma visão, um outro olhar sobre o golpe. Primeiro, os antecedentes. Né? A preparação para o golpe, a atuação, como eu disse, do IPES-IBAD, muito articulada. Aliás, eu cito também 61, quando houve a cadeia da legalidade. Foi quem garantiu enfrentar. Foi possível enfrentar. Em 64 ia haver também poderia ter havido como Brizola, mas ali a coisa foi de tal maneira desencadeada, por exemplo, a questão dos marinheiros. A questão dos marinheiros pesou muito na ideia hierárquica que existe dentro das Forças Armadas. Então, aqueles oficiais legalistas do sindicato, as reuniões... o ato da central? A influência de um infiltrado, como o Anselmo, uma coisa muito polêmica. Na verdade, alguns oficiais legalistas que em 61 relutaram em acompanhar o golpe que se pretendia em 61, os ministros militares pretendiam um golpe, esses oficiais mais legalistas começaram a desconfiar, a cabeça já feita, né? Aqueles cursos todos que a gente sabe. E aí a reação não foi possível, mas ia haver em 60, eu explico isso aí, em 64 poderia ter havido a resistência, sim, mas esses oficiais legalistas que em 61 foram contra o golpe, já não eram mais por causa da hierarquia. A hierarquia é um negócio muito sério nas Forças Armadas, é a própria vida das Forças Armadas. Mas não é o Mourão não era hierarquicamente... Não é nada. Então, não era nada. Eu sei, mas o Mourão não era ministro. Não comandava, ele comandava um segmento. Sim, então, ele quebrou a hierarquia. Então, vou te botar a par de outro fato. O coronel Loureiro e o coronel Anacir, que era o Serviço de Informações do presidente Jango Goulart, comunicaram ao presidente tudo isso em relação a Mourão, em relação a Justino Alves Bastos, em relação a Castelo Branco, em relação ao próprio CRU. E o presidente Jango, eu não vou... Estou lhe afirmando, porque a gente dá... Para todos nós, estou TV afirmando, comunitária, o presidente Canal Jango 6. Goulart, TV comunitária, disse o seguinte: eu não vou substituí-los, porque já dizem que eu sou comunista, se eu tirá-los, eu fico mal perante a opinião pública. Isso o presidente Jango não quis, é o espírito pacifista, não foi alertado, repito, pelo coronel Loureiro e pelo coronel Anacir, do que o golpe estava em pleno andamento. Além disso, a Casa Militar do Jango, também alheia ao processo mais tenso, promoveu um jantar para o presidente com os comandos que iriam traí-lo. Isso parece a ceia de Cristo, mas só que ali não havia vários deles ali sentados, né? Houve, e ainda teria dito, isso eu não vi, mas o oficial que estava lá, o comandante da guarda, viu o general da Casa Militar dizer para o Jean, presidente, está vendo, não há perigo nenhum, estão vendo fantasmas, isso um pouquinho antes do golpe. Né? Quando o presidente fez o comício da Central, que eu cito no livro também, ele já estava desesperado, o presidente estava já num estado de espírito muito tenso, quando ele disse, vamos reagir, vamos enfrentar ali do lado do Ministério do Exército. Né? Teve toda a experiência, né, do Getúlio, né? E mesmo assim não se percebeu que... Não, tinha do Getúlio e tinha também do Juscelino, e tinha também de 61, né? E tinha de 61. Então, quer dizer, também havia, eu acho que aí está claro que as condições sociais, né, políticas e tal, inclusive na cabeça de liderança, de tal, isso realmente não teve condições de ninguém reagir, porque se o Mourão não era comandante, não era nada, não era exponencial, saiu nada, de lá e falou que ia bancar o jogo, em nenhum lugar falou assim, aqui não vai passar. Tal. Como agora, ultimamente, né, teve esse debate, o Lula chegou a dar uma declaração dizendo que é o seguinte,
o presidente foi deposto lá depois de ter convocado a eleição, né, de 45. Foi. Ele tinha convocado a eleição. Foi. Então não tinha motivo nenhum para depô-lo lá em 45. Nenhum. Depois ele se suicidou. Fizeram 54, ele se suicidar. 54, exatamente. Aí, pô, depois os caras implantam o parlamentarismo para derrubar a posse. E depois tem um golpe. Então agora não vai ter isso. Mas antes, Aragaça, Jacareacanga, o Juscelino era hábil. Ele condenou, perdoou, quer dizer... Estou dizendo hábil num sentido também que tem carga semântica positiva e negativa, né? Mas, enfim, o Jango tinha precedente, tinha muitos motivos para ter agido. Agora, é a velha história, nessa hora, eu também digo muito isso, o psicologismo de quem comanda influi muito, o estado de espírito de quem comanda influi muito. É uma coisa que, agora, professor, nos preocupa muito. Infelizmente, nós temos um problema de tempo. A gente vai ter que... Já fica convidado para uma próxima vez para a gente aprofundar mais. Bom, eu agradeço a oportunidade. Né? Então, o golpe militar e civil de 64. Aqui é 50 anos depois. Aqui é de 40, porque quando foi lançado. Depois, mas já tem uma edição definitiva que é desse ano. Então, a editora... Oficina do Livro. Oficina do Livro. E se alguém estiver interessado, a livraria que nós conhecemos e que achamos, estou fazendo isso pela livraria, não é por mim, porque eu não Qual é a livraria? Abdiquei do direito autoral, então não é nada. É a livraria Gramsci, tem ali na Oficina Guanabara, tem o livro ali. Eu fiz questão que ali ficasse o livro, porque é uma livraria pouco conhecida, não é mega livraria, é modesta e precisa de alguma forma de contribuição. Professor, foi uma enorme satisfação recebê-lo aqui. Muito obrigado. Eu conheço o senhor há pouco tempo, mas a admiração começa a ficar cada vez maior. Estamos aí. Muito obrigado. Obrigadão. Outro Olhar vai para um pequeno intervalo. Nos aguarde e voltamos já. Encerramos o programa com o 6º episódio do CECID Cena Aberta, falando sobre tratamento de áudio. Olá, seja bem-vindo ao CECID Cena Aberta. Na produção de um vídeo, o som é fundamental. 5 segundos de silêncio tornam qualquer experiência audiovisual um tédio. Uma trilha sonora adequada ou mesmo uma boa locução podem dar vida às imagens. Por isso, no programa de hoje, você vai assistir uma mini oficina com dicas sobre colocação da voz em uma locução. E no tutorial, o designer gráfico Cadu Nico vai ensinar a inserir trilha sonora e locução em off usando o Caden Live. O CECID Cena Aberta está no ar. E aí, pessoal do CECID Cena Aberta? Bom, estamos aqui na área de gravação para trazer para vocês dicas e técnicas de locução. 3 dicas muito importantes são coordenação fonorrespiratória, que é você conseguir controlar a sua respiração, dicção e hidratar bem as cordas vocais. Um bom copo d'água em temperatura ambiente é ótimo para hidratar. Evitar bebidas geladas, água gelada, bebidas gordurosas tipo leite, chocolate, comidas gordurosas tipo queijo, cigarro. Isso tudo prejudica ali as suas cordas vocais antes de você fazer uma narração. Não estou falando para você parar de fazer as coisas que você gosta, não. Mas antes de fazer esse tipo de serviço, é muito bom você evitar
bebida gelada, bebidas gordurosas, comidas gordurosas e hidratar com um bom copo d'água em temperatura ambiente. Bom, vamos falar de respiração, né? Coordenação fonorrespiratória. O que vem a ser a coordenação fonorrespiratória? O ato de você controlar a sua respiração, tá? A dica bacana é você controlar pelo diafragma. Como é controlar pelo diafragma? Para você controlar a sua respiração e o seu ar pelo diafragma, é importante você fazer a respiração ao contrário. Como é que é a respiração ao contrário? Você normalmente inspira o ar pelo nariz e expira pela boca, tá? Ao contrário, é exatamente isso que você imaginou aí. É você inspirar pela boca e soltar pelo nariz. Isso faz com que você ganhe mais fôlego enchendo o seu diafragma de ar. Você vai conseguir fazer uma narração gigantesca, um texto enorme, sem perder o fôlego. Sobre a dicção, a parte de gesticulação da palavra, isso é muito importante. Ah, mas é um nome complicado, gesticulação da palavra, o que vem a ser isso? Gesticulação da palavra, você é o ato de abrir bem a boca, você falar pausadamente, falar tranquilamente, coloquial, para a pessoa poder entender e ficar bem nítido o que está sendo falado. Um exemplo, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Você percebeu que eu falei pausado, abrindo bem a boca e gesticulando bem o que eu estava falando, tá? Essa é a dica para melhorar bastante a sua dicção na hora de fazer a sua narração. Outra dica bacana é você ler o texto que foi gravado, faz as suas marcações para a hora que você for trocar a entonação, vírgulas, uma hora que você for respirar. Então, você pega o texto que vai ser gravado, faz as suas marcações e vamos lá, vamos gravar. Vou pegar um retorno aqui, porque é muito importante você ter retorno do que você está gravando. Se ouvir é a parte mais importante da narração. E outra, já que eu estou gravando sentado, vou chegar minha cadeira um pouquinho para trás, vou sentar bem na beiradinha da cadeira para manter a minha coluna bem reta, tá? E manter o meu diafragma solto. Então, vou fazer uma narração de exemplo para a galera ver como é que é. Bom, uma distância mais ou menos de 20 centímetros do microfone, tá? Ou um palmo, né? Para você evitar distorção e o clipe. O que é o clipe? Aquele LEDzinho vermelho, quando você está falando muito, ele bateu vermelhinho, distorceu, cara. Então, mantém uma distância do microfone para evitar isso. E vamos ao texto. A locução é o processo de narrar situações ou ler interpretando um texto que acompanha um produto de comunicação audiovisual ou de rádio. O locutor deve estar sempre atento ao objetivo do texto, dando vida aos fatos narrados através da voz. Além do jornalismo, locutores costumam trabalhar em peças publicitárias, chamadas promocionais, institucionais, carros de som, em chamadas de espera telefônica e atendimento eletrônico. Podem também ser comentaristas de rádio e televisão, em diversas transmissões ao vivo. O importante para quem quer entrar nesse mercado é se capacitar cada vez mais, observar sempre as técnicas de locução e, é claro, cuidar bem do instrumento de trabalho, a voz. Bom, vocês perceberam que eu dei umas pausas aqui a mais, que é justamente para você poder respirar e continuar da marcação que foi feita, tá? Senão não conseguiria fazer tudo numa respiração só, né? Essas foram as dicas de narração. Espero que você... Se você... Opa, peraí, já ia esquecendo. Calma, calma. Se você não tem esse equipamento todo aqui, como é que você faz? Da mesma forma. As técnicas são as mesmas. O equipamento pode mudar, mas a técnica é a mesma, tá? Bom, espero que tenha ajudado. Boa sorte, boa narração e bom vídeo. Assista agora o tutorial com o Cadu Nico sobre inserção de trilha sonora e locução em off no Cadem Live. Então, pessoal, vocês viram na oficina ali como colocar a voz. Agora é um outro momento. Nós vamos trabalhar o vídeo, a locução em off e a trilha sonora tudo junto. Como a gente encaixa isso tudo? Bom, eu já estou com o Cadem Live aberto aqui. Já carreguei na minha área de trabalho
uma locução em off preparada aqui, que são vários arquivos. Se vocês derem uma olhada aqui. Seja bem-vindo. Vocês notaram que não tem imagem, só tem ondas. Então todo arquivo de áudio ele trabalha com as ondas ali. Essa parte já tem que ser editada com um profissional de áudio, certo? Existem vários softwares livres para isso. Um deles é o Audacity, que também tem para Windows. Então você pode pegar um vídeo e tal, criar e trabalhar todos os arquivos de áudio com ele. Certo? Então eu já tenho aqui o meu vídeo preparado, sem áudio, sem nada, que é a vinheta do nosso programa. E agora eu vou inserir a trilha sonora. Clico e arrasto para baixo. Eu tenho aqui a vinheta e toco. Já temos a trilha sonora. E agora vem a locução em off. Na locução em off eu tenho que marcar um trecho. Aqui o locutor ele está falando várias vezes a mesma frase. Bom, esse trecho para mim é interessante. Então eu marco o início desse trecho. Clico em marcar. Ouço. Parei de novo, marco o final e arrasto para cá, para a área de trabalho. A locução, ela tem que acompanhar a dramatização da vinheta. Não basta colocar a locução solta no ar, senão ela se perde. Então eu vou escolher um momento da vinheta onde vai entrar a voz do locutor. Já na minha timeline, eu adianto, o ideal aqui que eu analisei era após a claquete. Só que vocês têm que observar uma coisa, eu vou afastar aqui para a gente poder ver. Ainda há um áudio da trilha sonora no fundo, vou tocar essa parte. E aqui para, exatamente nesse ponto para. Então, entre a vinheta, a batida da claquete e a parada da vinheta da palavra Ceci de cena aberta, eu vou inserir aqui. Então eu vou pegar um trecho em que a trilha sonora já está subindo. Aqui, parei aqui. Então aqui eu começo a minha locução e encaixo no ponto. Volto tudo e vejo como é que ficou. Viram? Houve uma dramatização. A locução em off ajudou a finalizar a vinheta. Certo? Mas vamos supor que você tem uma trilha sonora muito alta. Né? Ela está muito alta. Nós podemos controlar isso aplicando um efeito de áudio. Nós clicamos aqui, botão direito do mouse, adicionar efeito, correção de áudio, volume. Eu posso baixar esse volume um pouco. Quando eu tocar, eu posso também aumentar o volume da locução. Mesma coisa, botão direito do mouse, adicionar efeitos, correção de áudio e volume. Eu venho aqui e aumento só um pouquinho a minha locução. Então com isso você tem um controle. Mais uma vez, o Kdenlive não é um software de edição de áudio. Para isso vocês possuem vários softwares de edição de áudio livres. Procurem na internet, digite software de edição de áudio livre, você vai ter uma série deles. O tutorial de hoje era esse, gente. Até uma próxima. Olá pessoal do CC de Cena Aberta. Bom, se o assunto hoje é áudio, eu vim trazer aqui para vocês dicas de como se fazer uma gravação, edição e finalização no Audacity, um software livre para edição, gravação e finalização de áudio. Bom, em primeiro lugar, o que a gente precisa? Precisamos de um microfone para gravar a voz, tá? Nesse caso aqui é um microfone sem fio, então ele só funciona
com este aparelhinho aqui que fica ligado na placa de áudio do seu computador, que é o que eu vou fazer agora. Nesse caso aqui eu vou ter que plugar na placa frontal, que vai dar uma trabalheira danada eu ir atrás do computador ligar na placa traseira. Então, vou ligar aqui na nossa plaquinha. Ok, liga aqui o receptor, liga o microfone. Já estamos quase prontos. O Audacity está aberto aqui pra gente, então vou passar rapidamente como é a interface. Aqui é a nossa área de gravação. Bom, aqui nós temos as ferramentas de seleção, os LEDs, né, que são os potenciômetros, os volumes do que está sendo tocado ou do que está sendo gravado, tá? As outras ferramentas aqui nós não vamos usar, porque nós só vamos gravar aqui e editar. Então vamos aqui para essa parte aqui, que isso deve te lembrar muito um controle remoto. Então nós temos aqui o botão de pause, o botão de play, o botão de stop, o botão para voltar, o botão para ir até o final da trilha e o nosso universal botãozinho vermelho para a gravação. No caso do Audacity, é muito fácil. Se o microfone já está plugado na placa, é só você apertar na bolinha vermelha que a gente já está gravando e o áudio já está sendo captado pelo Audacity. Vou fazer uma narração aqui de improvisação só para a gente poder gravar e depois editar. Vamos lá, esse é um teste do Audacity, o melhor software para edição de áudio livre, disponível aí para todos os editores. Então beleza, já gravei uma narração básica de improvisação só para a gente poder editar. Bom, barra de espaço ele para de gravar, você pode perceber que ficou uma trilha com a gravação que a gente fez e uma trilha aqui vazia, tá? Todo o áudio ele é gravado em estéreo. Só que a voz, ela é mono, ela não vai para os dois canais, a não ser que você faça esse tipo de configuração, o que não é recomendável, já que a voz é mono, não há necessidade de você splitar ela para estéreo. Então, no caso, o que a gente tem que fazer? Transformar essa locução que a gente gravou em mono. Muito fácil. Aonde está escrito aqui faixa de áudio, você pode clicar, ele vai abrir umas funções, aí você vem aqui em Split Stereo to Mono. O que ele vai fazer? Ele separou os dois lados, ele criou duas faixas em mono. Obviamente, essa faixa que está aqui vazia, a gente apaga ela. Clica no X, ela fecha e sobrou só o que a gente precisa. Tá? Vou aumentar aqui, dar um zoom na timeline. Então, beleza. O que nós necessitamos é só esse pedaço da narração. Então, obviamente, o que nós fazemos? Vamos selecionar aqui todo esse trechinho, delete. Todo esse outro trechinho, delete. Pronto, a gente já tem só o que precisa para poder equalizar e comprimir. Vamos lá, esse é o teste do Audacity. Ok, um teste rápido. Então, beleza. Vocês podem perceber que o áudio não está padrão. Cada um pedaço está com volume. Isso é fácil de resolver. Como? Passando um compressor. Então, vamos lá. Efeitos, compressor. Nós temos aqui o limiar do compressor, que é a taxa de compressão que ele vai dar. O limiar da base de ruído, que é a sobra do áudio. Ele vai tentar comprimir e expandir um pouco esse trecho. O ratio é o tanto de efeito que você vai aplicar na trilha. O tempo do ataque é o tanto de rapidez que você vai comprimir. E o tempo de decaimento é a resposta da compressão. Isso são parâmetros muito técnicos. Se você já aumentar o limiar do ruído e diminuir um pouco o limite de base, você já vai ter um parâmetro bom de compressor. Você já pode perceber que o áudio agora já ficou meio que padrão, certo? Vamos ouvir? Vamos lá, esse é o teste do Audacity, o melhor software para edição de áudio livre, disponível aí para todos os editores. Bom, gente, espero que vocês tenham entendido. Esse foi o Audacity, um software livre para gravação, edição e finalização de áudio. Até a próxima! O Trolhar vai ficando por aqui. Até a próxima edição. Tchau.